Olá, eu estou aqui com a bandeira da cidade de Embu das Artes. E essa bandeira teve um trabalho muito interessante de um professor de matemática nos cadernos do Aprendendo em Casa, onde ele trabalhou as figuras geométricas. Tendo em vista aí esse trabalho, uma professora também me solicitou, falou, mano, eu queria trabalhar aí com os alunos as cores, que eles pudessem pintar a bandeira, mas não encontrei essa bandeira vazada, né, ou sem cor, só encontramos ela pronta. Eu queria poder trabalhar um pouquinho melhor essa bandeira, tirando aí as formas geométricas e trabalhando também com o brasão, contando um pouquinho da história e tudo mais. Enfim, vamos brincar então um pouco com essa bandeira, como é que eu faria isso? Então, aqui num software de edição de imagem, eu estou trabalhando aqui com edição, poderia ser qualquer outro, eu estou trabalhando aqui com CorelDRAW, mas poderia ser qualquer outro que eu pudesse trabalhar com edição de imagem. Eu coloquei aqui então uma cópia da bandeira, né, a bandeira completa. E o que que nós podemos ver aqui, assim como o professor de matemática trabalhou? Dois triângulos. Tem aqui dois triângulos retos, esse triângulo aqui em verde e esse outro triângulo aqui em vermelho. E aqui no meio, né, o recorte aqui do retângulo que forma a bandeira ficou aqui meio que um paralelogramo, né? Uma coisa assim, tá? Até tem uma quebrinha aqui, eu não sei se seria esse definitivamente o nome por causa dessa quebra, mas é como se fosse um paralelogramo aqui. Eu, se nós pegarmos aqui e tirarmos essa pontinha, teríamos sim um, né, aqui ó, um paralelogramo. Teria um triângulo aqui, mais um triângulozinho aqui no final. Eu teria então aqui sim um paralelogramo aqui, tirando essas duas pontinhas, tá? Formariam mais dois triângulos que seriam proporcionalmente idênticos aos triângulos formados aqui embaixo, tá? São novamente dois triângulos retos aqui, tá bom? Então é só para a gente ter aí uma ideia. Mas o que que ela me pediu? Ela pediu então que a gente pudesse trabalhar isso daqui. Então o que que eu fiz? Eu simplesmente separei aqui a nossa bandeira nos formatos que ela tem. Se nós juntarmos aqui esse formato, inclusive dá para fazer isso daqui, ó, essa atividade, colocar esses formatos lá separados, tá? E ver com os alunos e criar uma atividade digital, pedir para que os alunos montem a bandeira. Não só essa, como podemos montar aí a bandeira brasileira, utilizando a mesma situação. Como é que a gente podia construir essa bandeira aqui de uma forma diferente? Então, deixa eu só acertar ela aqui para ficar bonitinha. Aí você fala assim: olha só, mas a bandeira de Embu não é assim. Tá lá escrito Embu das Artes, mas não são essas as cores, né? Aqui tem uma cor diferente, mas nós criamos outra bandeira. Vamos deixar ela igual então? Vou colocar aqui, ó. Aqui é vermelho, tá? Aqui nós temos aí um verde e aqui no meio nós temos o amarelo, certo? Nós não temos aqui a escrita Embu das Artes no centro da nossa bandeira. Então vou arrastar isso daqui para cá que nós temos é um brasão. Então vamos colocar um brasão ali só para a gente ver se a nossa bandeira ficou igualzinha. Podemos trazer para cá esse brasão. Ah, mas o brasão ficou lá no fundo, né? O que que nós podemos fazer? Onde está o brasão? Por que que ele não aparece? Ah, então vamos trazer o nosso brasão para frente assim e nós recriamos então a bandeira de Embu das Artes. A cor verde é um pouquinho mais verde. Vou colocar aqui, ó, dá um tom da bandeira bem mais parecido. Nós temos aqui a nossa bandeirinha. Tá? Então, dá para trabalhar para os alunos pintarem? Dá, porque eu posso tirar a cor de toda a bandeira e passar lá para a professora para que eles possam pintar a bandeira. Tranquilo, né? Assim como nós podemos trabalhar também a composição de outros tipos de bandeira, né? Ou trabalhar com isso daqui, assim como se fosse um tangram, trabalharmos também outras questões, outros formatos, que formas nós poderíamos dar aqui, que outras coisas nós poderíamos fazer trabalhando apenas com a bandeira da cidade, com as formas geométricas. Então tá aí uma dica legal para trabalhar com esse material. Qualquer editor, eu estou trabalhando aqui para montar a bandeira, mas isso daqui, levando essas figuras, eu poderia fazer isso daqui onde? Tá? Nós poderíamos fazer isso daqui no Jamboard, né, conforme nós já vimos, já trabalhamos aí, inclusive, na nossa formação. Então fica a dica, pega o material, leva para o Jamboard para poder colorir, para poder pintar, para poder transformar assim também. Essas imagens ou figuras geométricas, melhor, eu vou deixar disponível no nosso repositório de imagens para que possamos então trabalhar da melhor maneira possível, tá? Inclusive o brasão nesse formato, ele já está aqui, esse brasãozinho aqui, ele já está disponível lá no nosso repositório, ok? Então é só buscar lá. Vai ficar facinho de trabalhar aqui com esses formatos, com essas figuras geométricas.
Até mais. E eu quero ver a atividade de vocês lá no Jamboard. Fica aí a dica. Um forte abraço. Até mais. A gente se fala. Espero que tenha gostado.